Olá, começa agora mais um programa Conexão e vamos ao Senado. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um socorro aos estados prejudicados pela baixa do petróleo. Os estados produtores de gás e petróleo pediram antecipação da receita. Entenda melhor essa história. Em agosto do ano passado, o preço do barril do petróleo custava cerca de $115. No final do ano, custava $45. E em 2015, a previsão é de que o valor médio fique em torno de $60. A queda no preço trouxe perdas para estados e municípios produtores de gás e petróleo. Os nossos orçamentos eles foram feitos considerando o preço do barril do petróleo em torno de $100. Ocorre que, por razões que independeu da vontade do nosso estado, dos nossos municípios e do nosso país, houve uma radical redução no preço do barril do petróleo. E aí os nossos orçamentos eles sofreram uma radical quebra de expectativa. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos permite que estados e municípios que sofrerem perdas possam requerer antecipação de receitas provenientes dessa atividade dentro dos limites estimados para 2015 e 2016 e sem precisar se submeter aos limites de endividamento. Não representa uma liberação para o endividamento irresponsável, ao contrário, atende ao momento particular, porque passam diversos estados e municípios brasileiros que precisam contar com o bom senso desta casa. De acordo com o projeto, as dívidas com as operações de crédito não poderão ser repassadas de um governo para o outro. Isso significa que as dívidas contratadas em 2015 e 2016 deverão ser pagas até o final de 2016, no caso dos municípios, e até o final de 2018, no caso dos estados. Para permitir a aprovação do projeto, o relator incluiu no texto as perdas com os royalties da energia elétrica e a compensação financeira por exploração de recursos minerais. A matéria vai agora a plenário. Rio de Janeiro em especial, mas também São Paulo, também Paraná, porque incluímos o royalties das águas, para o Pará, porque incluiu o royalties do minério, para os estados do Nordeste, para o Espírito Santo, enfim, para todos que tiveram uma perda bruta em receitas decorrentes de royalties, vão poder recompor essas receitas com empréstimos. Nós estamos numa crise sem precedentes. A partir de 2008, 2009, nós tivemos sucessivas quedas no preço do barril. Isso foi um prejuízo enorme para a economia dos estados produtores e aqueles outros que não são tão produtores quanto o Rio, mas também ter essa receita. Então, o que nós queremos é não quebrar a continuidade da aplicação de recursos na área de saúde, educação e outros mais. Então, o que acontece? Nós estamos procurando, nessa crise, um alento para o nosso estado. Os senadores estão debatendo mudanças nas metas de qualidade da educação básica. O ministro Mangabeira defende o projeto Pátria Educadora, do governo federal. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Cruz. O projeto prevê grandes mudanças na educação básica brasileira, com foco na qualidade. O princípio é que a qualidade da educação que uma criança brasileira recebe não deve depender do acaso do lugar onde ela nasce. O direito da criança se sobrepõe às prerrogativas do gestor. O ministro criticou o modelo atual, que exige a memorização de grande quantidade de conteúdo. A característica saliente da educação no Brasil tem sido o enciclopedismo raso e a decoreba. É um ensino dogmático, dedicado à memorização enciclopédica em grande parte. Assim tem sido historicamente. Esta orientação pedagógica é incompatível com as exigências da ciência contemporânea e da produção contemporânea. Uma das medidas propostas é a cooperação entre União, estados e municípios para apoiar escolas em situação crítica.
Não se trata de propor uma intervenção federal. Trata-se de organizar uma ação transfederal, uma cooperação federativa para assumir temporariamente aquela rede escolar em situação crítica, mobilizar recursos humanos e financeiros adicionais e devolvê-la consertada. O ministro disse que o projeto é da Presidente da República. Feito em parceria com o Ministério da Educação, Mangabeira Unger ressaltou que o Pátria Educadora ainda está em fase de construção e pediu a participação de toda a sociedade. Se o debate for dominado apenas pelos agentes tradicionais, que tratam dos problemas da educação no Brasil, ganhará em cada área do debate o lado pior. A única maneira de promover o debate é acender as luzes e ampliar radicalmente o rol dos participantes. É chamar o país todo a participar do debate. Prefeitos de todo o país participaram da 18ª Marcha dos Prefeitos em Brasília. Entre as demandas dos gestores das cidades brasileiras estão o debate sobre o Pacto Federativo e o aumento de verbas para programas municipais. Nós estamos querendo que o Congresso, por emenda constitucional, corrija os programas do governo federal, que não são feitos por lei. Isso hoje é o nó da questão das prefeituras. Nós não temos aonde fazer ajuste, nós vamos ter que fazer ajuste em cima desse programa, e isto vai penalizar mais ainda o cidadão, diminuindo o serviço, ou seja, de remédio, ou de merenda escolar, ou de transporte escolar, seja na área que for. São 390 programas que temos, e isso nos preocupa muito. Nós estamos atuando em vários pontos. Eu diria que primeiro, junto ao Congresso Nacional, porque o Executivo já nos disse que não tem como alocar qualquer recurso em qualquer sentido que venha em socorro desses programas ou mudança de legislação que venha nos beneficiar com recursos. Se não tem essa possibilidade, onde é que nós temos que atuar? Propor imediatamente, por exemplo, emenda constitucional, porque aí não vai depender de veto da Presidência da República e vamos poder promulgar. A CPI do Senado, que investiga o alto índice de assassinato de jovens no Brasil, realizou a 2ª audiência na semana passada. A cada encontro, uma questão se torna mais clara. Esse problema complexo da realidade brasileira carece de soluções urgentes. A preocupação com a violência institucional, a violência gerada pelo Estado, foi o ponto mais debatido na audiência pública. Natália Damasio, que é advogada e representante da ONG Justiça Global, acredita que a violência contra jovens se baseia no racismo e na militarização da polícia. A escolha do modelo de segurança pública atual, ainda muito marcado pelo racismo institucional e por uma lógica bélica, é também responsável pelo assassinato massivo da juventude negra no país. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que entre 2009 e 2013, mais de 11 mil jovens foram mortos pela polícia. No Brasil, acontecem 11% dos homicídios de todo o mundo. Ao menos 6 pessoas são mortas todos os dias pela ação das polícias no Brasil. E, na verdade, a gente vive uma espiral de violência, né? Na prática, é isso que acontece. Um policial vai na comunidade, mata alguém, ele vai ser morto, ou algum amigo dele que vai voltar na comunidade, vai matar mais alguém. Para os debatedores, o racismo deve ser considerado na hora de implantar políticas de segurança pública. Enquanto a gente tem um quadro de verdadeiro extermínio da juventude negra, que se aprofunda, porque de 2002 para cá, a gente tem uma situação muito perversa de redução dos homicídios da população branca associada a um aumento contundente dos homicídios da população negra, a gente não consegue enfrentar isso seriamente no campo da política preventiva. Para o senador Lindbergh Farias, que é relator da CPI, a polícia é preconceituosa. Essa política de guerra às drogas atinge os mais pobres, os moradores de favela, os moradores das comunidades. Tem traficante, tem venda de drogas em Ipanema? Tem venda de drogas em Ipanema. Só que a abordagem policial é completamente diferente. Eu não vejo em Ipanema a polícia chegando com tropas, atirando para tudo que é lado.
matando inocentes. Os convidados concordam que a polícia não está preparada para reverter o quadro de violência no país. Policiais mal treinados, mal pagos, que vitimam muitas pessoas todos os anos, que são mortos aos montes, como você não vê em nenhum outro país, e sem apresentar nenhum tipo de melhora nesse sistema. É algo que não está funcionando. A gente tem uma média de 50 mil homicídios por ano há mais de uma década. Algumas sugestões foram apresentadas. Repensar a política de guerra às drogas, enquanto ela está sendo levada agora, e se pensar em um modelo que seja baseado em direitos humanos. É fundamental que a gente invista num plano nacional e em planos estaduais e municipais que assumam compromissos com metas concretas e específicas de redução de homicídios. O governo federal refez os cálculos do orçamento e as estimativas da economia. O produto interno bruto deve encolher 1,2% e as receitas com impostos são menores. Todo ano, o governo federal faz um bloqueio de parte do orçamento. Em 2014, foram 44 bilhões de reais. Neste ano, o ministro do Planejamento anunciou que o corte será de quase 70 bilhões. A medida faz parte do ajuste das contas públicas para economizar 1,1% do PIB. Para que a economia se recupere, para que o crescimento se recupere, é preciso fazer esse esforço de reequilíbrio fiscal. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, perde quase 26 bilhões. De acordo com o ministro, os 40 bilhões restantes serão suficientes para manter os programas prioritários, como Minha Casa Minha Vida, combate à crise hídrica. Esse valor de 40 bilhões de reais preserva os investimentos nas estradas e nas ferrovias prioritárias. Esse valor preserva os principais programas de saneamento e de mobilidade. A educação vai receber 9 bilhões a menos do que foi previsto no orçamento. A saúde, quase 12 bilhões a menos. Nelson Barbosa garante que, mesmo assim, os valores gastos na área social vão ficar acima do mínimo exigido pela Constituição. Outros 21 bilhões serão cortados das emendas parlamentares, inclusive das emendas impositivas, que perdem 3 bilhões. O Bolsa Família foi poupado do bloqueio de recursos. Estamos adotando várias medidas e trabalhando para que a economia brasileira volte a crescer mais rapidamente a partir do segundo semestre e que isso ganhe força e ganhe ímpeto já no final do ano. Além do corte no orçamento, nesta sexta-feira foi anunciada outra medida do ajuste fiscal. A MP 675 aumenta o imposto sobre o lucro dos bancos de 15% para 20%. A estimativa é a de que sejam arrecadados 3 bilhões de reais ainda neste ano. Parte da base aliada criticava o governo, alegando que o ajuste vinha sendo feito às custas do trabalhador. Não é justo, senhores. Vimos falar aqui de ajuste em cima dos mais pobres, dos trabalhadores e dos aposentados. Eu pergunto aos senhores, e nós estamos há 3 meses discutindo esse ajuste aqui. Qual a medida para os mais ricos? Qual a medida de tributação progressiva para os que ganham mais? Qual a medida para os bancos? Para entrar em vigor, o aumento da tributação ainda tem que ser aprovado por deputados e senadores. Eu penso que essa é uma receita melhor. Sacrificar o andar de cima ou recolher um pouco mais de imposto no andar de cima para não sacrificar a grande base da nossa economia, que são os trabalhadores. Nós vamos fazer o dever de casa. Eu acho que o Congresso tem que discutir, o governo tem que ouvir mais, e é importante que, ouvindo, o governo possa fazer as medidas que ajustem não só o seu orçamento, garantam o investimento, dê segurança jurídica, volte a credibilidade do governo e volte principalmente a expectativa positiva no resultado da economia. Hora de mudar de casa. Vamos para a Câmara Federal. O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, se reuniu com os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento. Foi a primeira audiência de um integrante da equipe econômica do governo no Congresso, depois do bloqueio de mais de 60 bilhões do orçamento da União para 2015. Os parlamentares aproveitaram para questionar o ministro sobre os recursos contingenciados e sobre a situação financeira do governo. Acompanhe.
O ministro do Planejamento defendeu o contingenciamento de recursos orçamentários como uma etapa necessária para o ajuste das finanças do governo e a retomada do crescimento econômico e sustentou que os gastos na área social foram preservados. A avaliação dividiu parlamentares da oposição e da base do governo. Eu levei a ele, esse alerta de que não está havendo sensibilidade do governo Dilma quando corta 10 bilhões de reais na educação, quando corta 10 bilhões de reais na saúde, quando corta nos ministérios da cidade, que vai levar alguma possibilidade de alento para as prefeituras que estão em dificuldade de fazer alguma obra, corta 16 bilhões de reais. Então isso prova que o sacrifício está sendo lá no cidadão, lá na ponta. E ao mesmo tempo disse a ele, o governo não sinalizou em cortar cargos comissionados, em cortar algum ministério. Apesar das dificuldades que nós estamos vivendo esse ano, mas o ajuste, ele pelo menos não foi um ajuste linear e também priorizou as áreas prioritárias, principalmente a área social e também projetos que são muito importantes para o governo, como o caso do Mais Médicos, do Minha Casa Minha Vida, e podemos também manter um pouco os patamares na área de educação, que é uma área prioritária também para o governo. O ministro Nelson Barbosa saiu sem resposta definitiva para os parlamentares que conquistaram seu primeiro mandato nesta legislatura. Eles queriam saber como fica a execução das emendas individuais incluídas por meio de um acordo no orçamento deste ano. A coordenação política está discutindo com os parlamentares, tanto os eleitos quanto os não eleitos, como que a gente vai encaminhar essa questão das emendas. As emendas impositivas, elas se referem às emendas feitas no orçamento passado logo pelos deputados da última eleição. As emendas novas, o espaço dado para novos deputados, ela não se enquadra na categoria de emenda impositiva, que não significa que ela não vai ser feita, ela pode ser feita e nós estamos vendo qual é a negociação, que espaço fiscal que isso pode ser disponibilizado. A Comissão Especial de Estudos da Câmara dos Deputados, que analisa a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, realizou nova audiência pública. No encontro, os deputados ouviram opiniões contra e a favor da mudança. Veja na reportagem de Emily Almeida. O cantor Amado Batista foi um dos convidados para o debate. Ele defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos, já que com essa idade, um jovem pode votar e ajudar a escolher o presidente do país. E também sugeriu que os adolescentes possam trabalhar antes dos 16 anos, o que, na avaliação dele, ajudaria a combater a criminalidade. O trabalho educa as pessoas. Para você ver, eu sou de uma família de 12 irmãos, todos trabalharam desde que entenderam por gente e nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, fez cada um ser o ser humano maravilhoso que cada um deles é. A deputada Érica Cocai rebateu. Nós não queremos que os nossos filhos trabalhem, nós queremos que nossos filhos estudem, que nossos filhos tenham a oportunidade de se construírem plenamente enquanto cidadãos. E ali se diz que aos jovens pobres só cabe 2 caminhos às crianças pobres, ou seja, o caminho do crime ou da droga ou o caminho do trabalho. É roubo de infância. A presidente da Fundação Casa de São Paulo é contra a mudança. Ela informou que a fundação abriga quase 50% dos jovens em internação do país. Mais de 30% não estavam matriculados na escola e mais da metade já tinha abandonado as aulas. Ela defende a melhoria das políticas públicas voltadas aos jovens. As pessoas estão achando que reduzir a maioridade penal vai resolver o problema da criminalidade juvenil e não vai resolver. Antes de mandar os nossos adolescentes para as cadeias, nós precisamos dar a eles a oportunidade de ter uma escola de qualidade, um atendimento na assistência social e da saúde de qualidade também. O deputado Laerte Bessa, relator da proposta na comissão especial, sugeriu aprimorar antes o Estatuto da Criança e do Adolescente. 45 dias para se instruir o inquérito policial para elucidar um crime e que menor esteja envolvido é muito pouco. Nós estamos avaliando tudo, né? Nós vamos ter um estudo psicopático dos autores de crimes graves, né? Nós vamos fazer um relatório completo para que a nossa decisão aqui saia de acordo com o que a população exige. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater formas de prevenir o terrorismo no país. A discussão faz sentido, especialmente às vésperas de grandes eventos internacionais, como as Olimpíadas do Rio, no ano que vem.
O jornalista e especialista em terrorismo Marcelo Reck defendeu a tipificação do terrorismo como crime no Brasil. Mesmo sendo signatário de acordos internacionais, o país até hoje não criminalizou a prática em sua legislação interna, o que pode tornar o país mais vulnerável. Para ele, as Olimpíadas do Rio no ano que vem são um agravante nesse cenário, mas não são o principal fator de risco. O Brasil é a 7ª economia do mundo, é um dos países que tem a maior reserva de água doce do planeta. Então a gente não pode mais ser ingênuo, porque os países têm interesses, os países não têm amigos. Então o Brasil, quando ele transmite essa mensagem de vulnerabilidade, ele está praticamente convidando para que os problemas cheguem até nós. Mas as opiniões dos debatedores sobre o assunto se dividiram. Para o chefe do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Jorge Lasmar, a criminalização pode levar a uma maior militarização da polícia ou até a criminalização de movimentos sociais. Para ele, a prevenção ao terrorismo envolve muito mais fatores do que apenas evitar o atentado. É importante entender que o ataque terrorista é a ponta do iceberg. Você tem uma série de atos que acontecem anteriormente, uma série de atos que acontecem posteriormente. O debate sobre a criminalização olha apenas para o ataque terrorista. Você tem que olhar para os dois lados. Você tem que fazer a legislação que permita consecução de provas, uso de informação, interceptações telefônicas, infiltração em grupos. Nós podemos errar, seja por um exagero, imaginando que tem muita coisa grave acontecendo, ou por a gente imaginar que estamos eternamente protegidos de eventuais ações terroristas. Bem, como nós realizamos a Copa do Mundo, e sob esse aspecto foi exemplar, quando deu problema foi em função de situações locais, notadamente envolvendo polícia militar, enfim, sem ter nada a ver com o tema do terrorismo. Então eu acho que isso deve ser comemorado, porém não descuidado. O presidente do Conselho de Ética da União Nacional Islâmica, Sheikh Jihad Hassan Ahmadi, lamentou a imagem de terroristas que hoje pesa sobre a comunidade muçulmana. O Islã é contra o terrorismo. O terrorismo é contra o Islã. O Islã prega a paz, o Islã prega a solidariedade, a justiça, o respeito, a consideração. E o terrorismo combate tudo isso. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres. De acordo com o Instituto do Câncer, no Brasil, as taxas de mortalidade pela doença continuam altas. E a estimativa do INCA é de que surjam 57 mil novos casos por ano. A Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, em parceria com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA, promoveram a 6ª edição da Conferência Nacional de Primeiras Damas sobre o Câncer de Mama. Acompanhe. A conferência reuniu primeiras damas estaduais e municipais de todo o país. Elas querem ampliar o debate sobre a necessidade de acesso ao tratamento para pacientes de câncer de mama. Quando eles retornam para os seus municípios, os seus estados, com certeza eles vão olhar com mais cuidado, com mais intensidade, como é que está o acesso das suas mulheres com relação às mamografias e ao tratamento do câncer. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e o segundo tipo mais frequente no mundo. No Brasil, as taxas de mortalidade por esse tipo de câncer são altas. Dados do Instituto Nacional do Câncer indicam o surgimento de 57 mil novos casos por ano no país. A doença é mais comum em mulheres acima de 35 anos. Mas tem uma boa notícia: quanto mais cedo for descoberta e quanto mais rápido o tratamento começar, a chance de cura é boa. Quanto mais precoce for o diagnóstico, estádios mais iniciais e outras características como idade, como características dos linfonodos, características do perfil de patologia que a gente chama de imunohistoquímica, vai determinar se essa paciente vai ter uma melhor ou pior sobrevida e qual tipo de tratamento ela vai receber. Normalmente, o primeiro sinal é um nódulo único, não doloroso e endurecido na mama. Outros sintomas podem ser a deformidade, aumento da mama, a retração da pele ou do mamilo, gânglios na axila aumentados, vermelhidão, edema, dor e presença de líquido nos mamilos. A mamografia é o exame mais indicado para detectar precocemente a presença de nódulos nas mamas. Mas há outros, o de laboratório
e o autoexame. O diagnóstico precoce, né? Durante o banho, fazendo o autoexame, eu notei o nódulo e procurei um médico e tive o diagnóstico. Eu fui submetida a cirurgia de mastectomia, que foi a retirada total da mama direita, seguida de 4 sessões de quimioterapia. Eu estou curada, super curada, com a saúde em dia. Estou ajudando para que outras mulheres também tenham esse benefício de se tratar e se curarem da doença, que é muito importante ter acesso garantido ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde. E encerrada mais esta edição do programa Conexão. Fique com a gente. Obrigado.